Primeiro Reis, do capítulo 10 ao capítulo 12. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E, tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos, e os copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata, e disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, não acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Irão, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores ambulantes, e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido. De 600 siclos de ouro mandou fazer cada pavês. Do mesmo modo, fez também 300 escudos de ouro batido. De 3 minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então, o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões em pé junto aos braços. E sobre os 6 degraus havia 12 leões de ambos os lados. Outro tal não se fizera em reino algum.
Todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, como a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam cada ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há pelas campinas. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa. Os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150. E assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós, pois perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos como te ordenei,
certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia, não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Porque sucedeu que, quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Joabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos e ferido a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todo varão em Edom. Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomeus, servos de seu pai. Levantando-se, pois, de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual deu casa a Hadade, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. E Hadade caiu tanto em graça a Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. Ora, desta irmã de Táfnis nasceu a Hadade seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos do rei. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: Deixa-me ir, para que eu volte à minha terra. Perguntou-lhe Faraó: Que te falta em minha companhia, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: Nada. Todavia, peço que me deixes ir. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadézer, rei de Zobá. Pois ele ajuntara a si homens e se fizera capitão de uma tropa, quando Davi matou os de Zebá, e indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadade fazia, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente, e vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém,
terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como o fez Davi, seu pai. Todavia, não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia, a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como o fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foi 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Foi, então, Roboão para Siquém, porque todo o Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos até o terceiro dia, e, então, voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele.
perguntando-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe: A este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhes falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente, e deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributários servis, e todo o Israel o apedrejou, e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo o Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, edificou Penuel. Disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino para a casa de Davi.
Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e, matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e o outro em Dan. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Também fez casas nos altos, e constituiu sacerdotes dentre o povo, e não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Sacrificou, pois, no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, mês em que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim, ordenou uma festa para os filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.